Imunologia dos transplantes. Acadêmicos: Carla Eduarda, Késia Franciane, Marcele Mariana, Otávio Henrique e Sabrina Rodrigues. Bom, o que é? Transplantação, de modo que o termo é usado em imunologia, refere-se ao ato de transferir células, tecidos ou órgãos de um local para o outro. O desejo de realizar transplantes nasceu da compreensão de que era possível curar muitas doenças pela implantação de células, tecidos ou órgãos saudáveis de um indivíduo para o outro. O desenvolvimento de técnicas cirúrgicas que permitem uma fácil reimplantação de tecidos constitui um importante avanço para o sucesso dos transplantes. No entanto, levantada essa barreira, restam muitas outras a ultrapassar para que a transplantação de órgãos se torne um tratamento médico rotineiro. Uma das principais lacunas é, sem dúvida, a extrema escassez de órgãos. A maioria dos órgãos disponíveis é fornecida por vítimas de acidente e, em alguns poucos casos, por doadores vivos. Porém, existem mais pacientes a necessitarem de transplantes do que de órgãos disponíveis. Para além desta barreira, a ação do sistema imunitário na rejeição de tecidos transplantados continua a ser um sério impedimento ao sucesso dessa intervenção médica. Ou seja, é a substituição de órgãos doentes por um transplante de tecido saudável e tem sido um dos maiores objetivos da medicina. E a ideia original nasceu da compreensão de que era possível curar muitas doenças através de transplantes. E aqui são alguns tipos de transplantes, que é o autógrafos, que também pode ser conhecido como o autoenxerto, né? Que é o mesmo indivíduo, e é um tecido transferido de um local do corpo para outro, no mesmo indivíduo. São exemplos deste tipo a transferência de tecido epitelial em vítimas de queimaduras e vasos sanguíneos para substituir artérias coronárias entupidas. E normalmente este tipo de transplante não é rejeitado. Temos também o isógrafos, que também é um enxerto isogênico, que também é transplantado por gêmeos univitelinos, que é indivíduos geneticamente idênticos, como ratos clonados ou gêmeos monozigóticos, e é possível transplantar tecido sem que ocorra a rejeição. Alógrafos, que também é o enxerto alogênico, que é transferido da mesma espécie, que é o tecidos ou órgãos transplantados entre membros da mesma espécie, geneticamente diferente. Nos seres humanos, todos os transplantes de um indivíduo para o outro são deste tipo, com exceção dos gêmeos monozigóticos, sendo que este tecido geneticamente diferente do receptor. Este tipo de transplante normalmente é reconhecido como non-self pelo sistema imunitário, resultando na sua rejeição. E os xenografts, que é o xenoenxerto, que é através de espécies diferentes. E neste tipo de transplantes, os tecidos são transferidos entre as espécies diferentes. Obviamente que estes casos exigem uma elevada disparidade genética e provocando uma vigorosa rejeição. No entanto, tendo em conta a falta significativa de órgãos doados, este tipo de transplante poderá ser uma alternativa no futuro. E o transplante também é chamado como a transplantação, né, que é transferência de células. E de modo geral, como eu expliquei, né, tem os tipos de transplantes. E a maioria dos transplantes é realizada com a utilização de órgãos de indivíduos que morreram recentemente, embora em alguns casos
o material possa ser retirado de um doador vivo, o que oferece o risco bem menor ao receptor. Contudo, nem sempre é possível encontrar um doador vivo e nem todos os órgãos do corpo podem ser retirados. E, além disso, uma questão importante é o risco da rejeição. Isso ocorre quando o sistema imunológico do receptor responsável por combater as ameaças externas, por exemplo, as bactérias, os vírus, células cancerógenas, por exemplo, não reconhece o novo tecido e passa a produzir anticorpos contra ele. Essa reação do organismo, ela acaba causando a destruição do órgão transplantado e, em casos extremos, podendo levar até a morte. E para evitar o tipo de rejeição, o transplante é realizado apenas por verificação de compatibilidade de sangue e antígenos, ou seja, das moléculas do corpo capazes de iniciar a resposta imune. Quanto a maior compatibilidade dos antígenos do doador e do receptor, mais altas são as chances de o procedimento ser bem sucedido. Mais à frente vamos falar detalhadamente, de cada um, e mesmo que a compatibilidade seja alta, os tecidos são rejeitados, e por este motivo os pacientes devem se submeter a medicamentos imunossupressores permanentemente, e na maioria dos casos, transplantes autólogos não oferecem risco de rejeição, já que o código genético do material é o mesmo. Bases imunológicas da rejeição: MHC e HLA. O sucesso de qualquer transplante está na capacidade de controlar a resposta imune, permitindo a adaptação do transplante e evitando a sua rejeição. Os principais genes responsáveis pelo reconhecimento de antígenos externos, o complexo de hipercompatibilidade maior, que é o MHC, estão localizados no braço curto do cromossomo 6 nos seres humanos. Esses genes codificam várias proteínas da superfície da membrana celular. Estes aloantígenos são conhecidos como antígenos de leucócitos humanos, o HLA. E seu elevado poliformismo permite ao sistema imunitário reconhecer antígenos, que é o self e o não-self. Os genes MHC podem ser divididos em duas classes. Os MHC de classe 1, que é o HLA-A, e o HLA-B e o HLA-C. E eles encontram-se em praticamente toda a superfície celular. Essa classe de MHC reconhece antígenos proteicos externos, incluindo tecidos transplantados, e são reconhecidos por linfócitos T com especificidade antigênica. Geralmente, as moléculas de classe 1 são reconhecidas por linfócitos T citotóxicos ou CD8+. Por outro lado, os MHC de classe 2, o HLA-DR ou HLA-DP e HLA-DQ, apenas se encontram em células que apresentam antígenos, e como os linfócitos B, macrófagos e células dendríticas, pensa-se que os MHC de classe 2 são os que desempenham um papel predominante na resposta imunitária inicial a antígenos de tecidos transplantados. Ao entrarem em contato com o antígeno non-self, os HLA de classe 2 ativam os linfócitos TH, que é o T-help ou CD4, que por sua vez sofrem uma expansão clonal através da produção de citocinas reguladoras. E aqui vejamos todo o processo. O papel dos linfócitos T. O processo de reconhecimento de antígenos transplantados é reconhecido como alorreconhecimento e poderá ocorrer por duas vias distintas. A via direta envolve receptores nos linfócitos T do hospedeiro, que reconhece antígenos intactos nas células do órgão transplantado.
A via indireta requer uma célula apresentadora de antígeno, que é a APC, que processa o antígeno e o apresenta à célula CD4. A interação entre os linfócitos T e a APC é um processo complexo e ativa outras vias de sinalização celular. Porém, a apresentação do antígeno através do complexo de receptores de linfócito T, por si só, não é suficiente para ativar os linfócitos T. Um segundo sinal, independente do antígeno, é necessário e poderá ser dado através de várias moléculas acessórias, como a B7 moléculas de adesão intercelular ou ligando no CD48. Uma vez feito o reconhecimento, ocorre uma importante cascata de eventos ao nível celular. A sinase proteica C é uma enzima responsável pela fosforilação de várias proteínas, resultando na libertação de cálcio intracelular ionizado. Este cálcio intracelular vai ligar-se a uma proteína reguladora dependente de cálcio, a calmodulina, formando um complexo que irá ativar outras fosfatases, em particular a calcineurina. E esta proteína desempenha um papel preponderante na ativação da transcrição do gene da interleucina 2 e vai desfosforilar o fator nuclear de linfócito T e o N-FAT desfosforilado migra do citoplasma para o núcleo e adere a locais promotores, induzindo a produção de citocinas, e essas citocinas ativam outros linfócitos T, resultando na destruição do órgão transplantado. Isso se resume nessa figura ao lado. Após a sua estimulação, os processos após a sua estimulação, os linfócitos TBH, CD4, produzem uma citocina importante, a interleucina 2, que funciona não só como sinalizador de outros linfócitos T, HELP e citotóxicos, como também vai promover a expansão clonal de linfócitos T, conduzindo à resposta imune. Outras citocinas, como interferão gama e uma família de interleucina, também são produzidas e representadas pela figura. Manifestações clínicas da rejeição. Rejeição hiperaguda, ocorrendo minutos ou dias após a transplantação. A rejeição hiperaguda deve-se à reação dos anticorpos IgG contra a classe I HLA no órgão transplantado. A função do órgão perde-se como resultado de deposição de anticorpos, ativação do complexo e destruição vascular. Os transplantes renais são muito susceptíveis à rejeição hiperaguda. Atualmente, este tipo de rejeição pode ser prevenido detectando o anticorpo com cross-match simples antes da transplantação. E a rejeição aguda é a mais comum, ocorrendo frequentemente nos primeiros 6 meses após a transplantação. Após 6 meses, o corpo adapta-se ao novo órgão e a rejeição aguda é menos provável. Este tipo de rejeição é mediado por linfócitos T que infiltram no alógrafo, sofrem expansão clonal e causam destruição de tecidos. As drogas imunossupressoras são eficazes na prevenção deste tipo de rejeição. Rejeição crônica. Rejeição crônica é o termo usado quando a função do alógrafo se vai lentamente deteriorando, existindo evidências histológicas de hipertrofia e fibrose. Pode ocorrer em todos os tipos de transplante de órgãos. Em transplantes do coração, manifesta-se tal como uma doença da artéria coronária.
Em transplantes do pulmão, como bronquiolites obliterantes, e em transplantes renais, como fibrose intersticial progressiva, atrofia tubular e isquemia glomerular. O fígado parece ser menos afetado pela rejeição crônica, mas quando ocorre perde-se o epitélio biliar, levando eventualmente a hiperbilirrubemia e falha no funcionamento do transplante. A etiologia da rejeição crônica não é clara. Algumas provas de que essa rejeição possa representar uma rejeição aguda de baixo grau. Em todos os órgãos, a patofisiologia é semelhante à hipertrofia progressiva das artérias, pequenas médias que acabam por levar fibrose intersticial, atrofia eventual, falha no transplante. E apesar de a rejeição crônica ocorrer tendencialmente mais tarde no período pós-transplantação, pode desenvolver-se 6 a 12 meses após a transplantação. Infelizmente, não existe nenhum tratamento padrão para rejeições crônicas. Terapia imunossupressora. O objetivo da terapia imunossupressora após a transplantação é prevenir o reconhecimento do alógrafo como non-self e a subsequente destruição dos tecidos transplantados. Atualmente são usados 4 grandes grupos de terapias imunossupressoras gerais: antimetabólicos, corticosteroides, metabólitos, fúngicos e radiação X. Outros tratamentos mais específicos envolvem anticorpos monoclonais e o bloqueio dos sinais coestimulatórios de linfócitos específicos. Contrariamente às terapias gerais, essas não comprometem tanto o estado imunitário do paciente. Visto que não afetam o sistema imune na sua globalidade, idealmente o necessário seria um imunossupressor específico para o antígeno que reduzisse a resposta imunitária aos aloantigênios do transplante, enquanto preservasse a capacidade de resposta a outros antígenos. Outra terapia que poderá ter um caráter mais ou menos específico é a terapia antilinfócito, que poderá utilizar anticorpos policlonais ou monoclonais. Tolerância de alógrafos. Em alguns casos, o alógrafo poderá ser aceito sem recorrer ao uso de medidas imunossupressoras. No caso de tecidos desprovidos de aloantigênios, como cartilagens, válvulas coronárias, não existem barreiras imunológicas à transplantação. Existem 2 classes principais de aceitação do alógrafo. Uma ocorre quando as células ou tecidos são transplantadas para um chamado sítio privilegiado, que está sequestrado da vigilância do sistema imunitário, e a segunda ocorre quando um estado de tolerância é induzido biologicamente, normalmente por exposição prévia aos antígenos, por forma a causar tolerância em vez de sensibilidade. Grafts versus host. A doença Graft-Host pode ser definida como uma rejeição do receptor de um transplante por este tecido ou órgão transplantado. Como já se foi explicado, o principal problema do transplante de órgãos e tecidos está no não reconhecimento destes por parte do receptor como self, desencadeando uma resposta imune. No caso de se transplantarem células imunogênicas, juntamente com o transplante, essas irão atacar o hospedeiro, resultando na doença Graft versus host. Os únicos tecidos transplantados contando
contendo células imunes em número suficiente para causar a doença são o sangue e a medula óssea. Os transplantes de tecidos de órgãos são importantes para a sobrevivência de muitas pessoas. Porém, apesar do desenvolvimento feito na área das terapias imunossupressoras, existem ainda muitos obstáculos para que esta se torne uma prática 100% eficaz e segura. Afinal, faz todo sentido que o corpo se queira proteger de tudo o que lhe é estranho, daí que se defenda destes tecidos externos através do sistema imune. Para além destes constrangimentos, há que relembrar a extrema escassez de órgãos disponíveis e compatíveis provindo de doadores. Em relação a isto, uma possível solução seria a utilização de xenograftes a partir de outros animais, com todas as implicações médicas e éticas que poderão acarretar. E no Brasil, o transplante de um órgão de uma pessoa já falecida só é realizado caso algum membro da família autorize o procedimento. E mesmo que em vida o indivíduo manifeste o desejo de doar os seus órgãos após a morte. Por isso é importante que a pessoa discuta a questão com familiares, amigos, sempre de forma que o tempo gasto com a retirada do órgão e transplante seja menor possível. E o tempo máximo de preservação fora do coração e do pulmão varia entre 4 e 6 horas. E do fígado varia em torno de 12 a 24 horas. E dos rins até 48 horas. E pacientes com sangue tipo O, eles demoram mais para receber os órgãos, pois depende de indivíduos com o mesmo tipo sanguíneo. E o primeiro transplante parcial de rosto foi realizado em 2005 para recuperar o rosto de uma mulher que tinha perdido o nariz, os lábios e o queixo. E os médicos implantaram pele, gordura e vasos sanguíneos em 2010. O primeiro transplante total de rosto foi também bem sucedido, com um enxerto de pele e músculos e no nariz, lábios e maxilar superior, nos dentes e nos ossos da maçã do rosto e da mandíbula. E os transplantes de membros como mão, pernas e também já são realidade. E os estudos com transplantes de células pancreáticas saudáveis mostram que o método pode ser futuramente uma alternativa ao transplante total do órgão. Além disso, cientistas já conseguiram criar células do fígado a partir de células-tronco da pele que poderiam regenerar partes lesadas. Células adultas são musculares também já foram reprogramadas com sucesso para se tornarem células musculares cardíacas e mostrando que se é possível converter qualquer célula do corpo um dia, induzindo a regeneração de um órgão ou defeito do corpo sem a necessidade do transplante. Bom, essas foram nossas referências. Obrigada.